Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma Reflexão em Filosofia Integral. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Nesse primeiro capítulo, C.S. Lewis vai apresentar uma ideia bastante clara de que existe uma lei moral absoluta que rege todos os homens. E é muito bom nós colocarmos aí as circunstâncias dessa fala do C.S. Lewis, porque ele está apresentando essa ideia em meio à Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial é um momento assim que, antes de tudo, há uma grande desconfiança em relação aos absolutos. Porque assim, você está vendo ali o nazismo, o fascismo, o comunismo, o imperialismo japonês, assim, várias ideias absolutas, né? Todos com seus nacionalismos absolutos e na cara de todo mundo. Isso está ruindo, está mostrando o quanto isso é prejudicial e perigoso. Então, é uma era que começa a olhar para esses absolutos com muita desconfiança. Além do que, a década de 40 já é uma década pós-moderna, né? Faz parte do período pós-moderno. E o que caracteriza a pós-modernidade, uma das grandes características, é a desconfiança em relação a qualquer ideia muito certa, muita certeza, muito absoluta, né? Então, quando o C.S. Lewis se mostra assim, falando sobre uma lei moral absoluta, ele está indo na contramão do ambiente. Isso mostra que assim, uma grande convicção do Lewis. Isso mostra até uma grande coragem de falar isso com a cara limpa. Lembre-se que ele está apresentando isso em um programa de rádio de alcance nacional na Inglaterra. Então, é uma grande convicção que Lewis vai mostrar. Mas, como sempre, o C.S. Lewis ele vai ser assim, não apenas demonstrar sua fé, mas ele vai argumentar filosoficamente, logicamente, em relação àquilo que ele está falando. E em relação à lei moral absoluta, primeiro, ele não está inventando a roda, tá? Na verdade, ele está resgatando uma ideia bastante inglesa, que é a ideia do senso comum, né? Se você pegar os iluministas ingleses do século XVIII, eles defendiam, isso os caracterizava, a de que há uma comunidade do senso moral, que há na natureza humana um conhecimento inato sobre o que é certo e o que é errado, pelo menos um senso inato sobre o que é certo e o que é errado. Então, o C.S. Lewis, quando ele apresenta isso nesse capítulo, nesse primeiro capítulo do livro, ele não está inventando nada, ele está resgatando aquilo que já é uma tradição do pensamento britânico. Só que ele vai explicar, e ele pede para o leitor pensar o seguinte, ele ilustra da seguinte maneira, imagine as pessoas discutindo, né? As pessoas, quando elas discutem, o que elas fazem? Uma discussão é sempre um apelo para padrões de comportamento. Ou seja, se você está discutindo com uma outra pessoa, o que você quer mostrar para ela? Que você está certo e ela está errada, não é isso? Ou de que você pelo menos não está errado. E se isso está ocorrendo na discussão, significa o seguinte, que há um padrão de certo e errado. Como é que eu posso discutir com alguém sobre o que é certo, sobre o que é errado? Como é que eu posso dizer para uma pessoa que ela está errada se eu não tenho um padrão do que é certo e que é errado? Eu tenho que ter esse padrão e mais, eu tenho que pressupor que o outro também tem o mesmo padrão que eu, senão também não há discussão. E é simplesmente isso que Lewis vai falar. Olha, todos nós temos padrões de certo e errado, um padrão comum, e isso faz com que nossas discussões sejam, inclusive, possíveis. E é isso que, é esse padrão comum, esse senso comum de certo e errado que o C.S. Lewis vai chamar de lei natural, que seria uma consciência inata sobre as questões morais. Ponto. Simples assim. Então, o C.S. Lewis vai defender que existe uma lei
moral natural, uma lei moral natural. Todos nós nascemos com essa lei moral dentro de nós. Nós temos essa lei moral e por isso que desde sempre nós estabelecemos padrões de comportamento e desde sempre nós debatemos sobre esses padrões e justificamos as nossas ações, seja nos desculpando pelos nossos erros, seja tentando mostrar que aquilo que nós estamos fazendo está certo. Por quê? Porque todos nós temos uma ideia do que é certo e do que é errado. Claro que sempre há a objeção de que, mas esses padrões eles não são inatos, porque isso aí depende de cada civilização tem a sua padronização moral e uma é diferente da outra. E o C.S. Lewis vai falar o seguinte, olha, se você observar, você vai ver que não são tão diferentes assim. Em quase todos os lugares do mundo, por exemplo, alguém que mata alguém injustamente, né, tá errado. Ainda que a questão específica do que é justo ou injusto pode variar, no geral, é errado matar injustamente. No geral, é covarde a pessoa que foge à luta, por exemplo. Então você tem vários padrões assim que falam assim, isso aqui, esse tipo de comportamento é errado em qualquer lugar. Esse tipo de comportamento é louvável em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer época. Há variações, claro que há variações, mas são variações marginais dentro de um conceito geral de moral. E é esse conceito geral de moral que o Lewis apresenta como sendo comum a todos, como sendo natural. Todos os homens têm um senso moral comum. Todos os homens pensam, agem de acordo com um senso moral que todos eles trazem de maneira inata dentro de si. Entenderam? E é por isso que o C.S. Lewis vai completar dizendo que é o seguinte: bom, todos nós temos um senso moral comum. Beleza. Ótimo. É assim que funciona. Porém, nós costumamos transgredir esse senso moral. Não transgredimos? Transgredimos. E aí o C.S. Lewis vai falar, então, esse fato de nós transgredirmos o senso moral é que mostra que ele é algo natural. Porque se não fosse natural, não haveria transgressão. Se não fosse natural, nós não sentiríamos, não perceberíamos que estávamos transgredindo algo. Então, isso ele vai falar. É por isso que nós tentamos sempre nos justificar quando nós erramos. Quando nós fazemos alguma coisa, nós tentamos nos justificar, tentamos mostrar que não foi bem assim. Por que que nós fazemos isso? Porque existe um senso moral dentro de nós. Ponto. Então o C.S. Lewis vai falar o seguinte: olha, apesar de nós termos essa lei moral incrustada em nós falhamos em cumpri-la. Então, é isso que baseia, é o fundamento de tudo que nós estamos falando, é o que ele vai dizer. Ele vai falar assim: os seres humanos conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. E eu diria que o que ele está falando é que esse é o próprio fundamento do cristianismo. Lembre-se que o nome do livro é Cristianismo Puro e Simples. Esse é o fundamento do cristianismo. Existe uma lei moral incrustada, inata. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, nós transgredimos essa lei. Isso é a base de tudo, é a base do cristianismo e é a base do livro Cristianismo Puro e Simples que o C.S. Lewis apresenta para nós, tá bom? Então esse foi o primeiro capítulo, vamos continuar refletindo sobre as ideias deste livro, tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.